Você já deve saber que o anime de Dandadan era um sucesso mesmo antes de seus episódios lançarem, até porque metade da temporada vazou antes da estreia. O que você talvez não saiba é que parte disso pode ser creditado a Hora de Aventura, além da obra de Yukinobu Tatsu ter uma ligação especial com Hell's Paradise, Spy Family e Chainsaw Man. Então não esquece de já deixar aquele like e se inscrever no canal, porque agora nós vamos falar dessa esquizofrenia chamada Seiba! Apesar de não ter lido o mangá, eu já tinha ouvido coisas boas sobre essa obra. Um shonen um pouco diferente com mais ecchi e foco no romance do que o normal. Mas o que eu não esperava era a Vovó Turbo, também conhecida como Boca Fantasma, e um bando de aliens fãs de Pokémon, especialmente o Typhlosion. Então o anime parece começar no ápice de sua esquisitice, deixando bem claro que tipo de série ele pode ser e servindo como uma peneira de telespectadores. Eu mesmo fui pego de surpresa pela primeira cena da vovó, e não me lembro qual foi a última vez que ri tão alto. Enquanto a cena dos aliens foi desnecessariamente longa, mas não me impediu de ter ótimas primeiras impressões do anime, o que também tem a ver com a qualidade bem acima da média de sua produção. Uma cortesia do estúdio Science Saru, de Devilman Crybaby, The Tatami Time Machine Blues, Scott Pilgrim, a série e outras produções. Para quem ainda não o conhece, o Science Saru é um estúdio relativamente novo, tendo sido fundado em 2013, especificamente para fazer o episódio Cadeia Alimentar de Hora de Aventura, um episódio bem diferente do resto do desenho, e que já mostra um pouco da essência do estúdio em sua animação e em outras coisas também. Jake, eu queria te dizer que você tá uma delícia. Eu vou te devorar inteirinha com certeza. Essa foi uma escolha da qual eu gostei bastante, já que o estúdio está em ascensão, vem apresentando qualidade em suas produções e não deve estar tão atolado de trabalho quanto alguns dos maiores estúdios. Apesar de que, olhando para o conteúdo de Dandadan, a minha primeira escolha para animá-lo seria o Trigger, de Kill la Kill, e que também já tinha feito parceria com a Netflix em Dungeon Mesh e Cyberpunk Edge Runners. Mas o macaco da ciência tem feito um bom trabalho no anime, trazendo uma arte bem estilizada no uso de cores e com fluidez na animação, desde os combates até a abertura, que eu pessoalmente acho espetacular. Especialmente por causa dessa parte com a rapaziada dançando. Por algum motivo isso me lembra dessa cena de Madagascar. Tem até um lagarto. Olha como se sacode. Vai, bichinho, vai! Só que uma abertura não é feita só da animação, né? A música do Creepnuts também é um grande destaque positivo para mim, tornando impressionante o fato da dupla lançar duas pedradas no mesmo ano, começando com Bling Bang Bang Born, da segunda temporada de Mashle, e continuando agora com Otonoke, de Dandadan. Além de já terem em seu currículo a abertura e encerramento de Call of the Night. Aliás, uma curiosidade para vocês é que o encerramento de Canções da Noite, Yofukashi no Uta, foi a música que inspirou o autor da obra original a escrever o mangá, então é bem legal que eles tenham colocado ela no anime. Assim como Yukinobu Tatsu, o autor de Dandadan, certamente se inspirou muito em Chainsaw Man para fazer sua obra. Porque vamos combinar, todo esse tesão dos aliens e aparições de Dandadan não é normal, a rapaziada deve ter dado um rolê com o Denji e o negócio era contagioso. Então, pra quem não sabe, Tatsu tinha sido um assistente de Fujimoto Tatsuki, o autor de Chainsaw Man, Fire Punch e Look Back, que ganhou um filme em 2024. Além dele, vocês já devem conhecer as obras mais populares dos outros assistentes de Fujimoto, como Spy Family, de Tatsuya Endo, Hell's Paradise, de Yuji Kaku, ou Centuria, de Toru Kuramori, que no momento da gravação deste vídeo é só um mangá de ação, drama e fantasia bem promissor. Por isso vocês podem dar uma conferida no mangá e depois comentar aqui embaixo se ele tem mesmo potencial para ganhar um anime do mesmo nível das outras obras que eu mencionei. Depois vocês também podem aproveitar para falar qual que é a melhor obra recente entre Fujimoto e seus ex-assistentes. Para mim, a ordem por enquanto é mais ou menos essa. E mais, em um ano com Kaiju no 8, The Elusive Samurai, Dandadan e vários outros bons animes shonen, talvez seja necessário que eu faça uma parte 2 ou atualize a tier list de shonens que eu fiz. Se bem que aquele vídeo já tá meio velho, então se você for ver uma tier list do canal, que seja a do vídeo mais recente, ranqueando os animes do verão 2024. Mas se você assistiu até aqui, já tá de bom tamanho. Muito obrigado pela audiência e até a próxima.